Você sabia que enquanto sua mãe acendia uma vela em desespero, alguém fechava um contrato de milhões com o nome de Deus no rodapé? Quantas vezes você orou pedindo um milagre, enquanto alguém ganhava isenção fiscal às suas custas? A fé virou negócio, a dor virou mercado, a esperança foi privatizada. A maioria das pessoas não tem fé porque encontrou Deus. Elas têm fé porque não encontraram outra saída. A religião, na prática, é muitas vezes o que sobra quando tudo falha. Quando a saúde falta. Quando o salário não cobre. Quando a morte leva quem a gente ama. É nessa hora que a fé entra, como um remédio emocional, como um analgésico barato contra o vazio. Mas alguém lucra com isso, e muito. Hoje, milhões de pessoas seguem líderes religiosos que vivem em mansões, andam em jatinhos e têm mais influência no Congresso do que qualquer cientista, professor ou médico. Pastores viraram empresários, apóstolos viraram deputados e templos viraram palanques. Tudo isso em nome de Deus. Enquanto isso, a base da pirâmide continua ajoelhada, dando o dízimo, pedindo cura, suportando o sofrimento como se fosse virtude. Não é teoria da conspiração, é fato. A IURD movimenta bilhões. A bancada evangélica toma decisões que afetam todo o país. Criminalizam, censuram, boicotam ciência, impõem moral. Televangelistas compram aviões de luxo e pedem mais sementes de fé em transmissões ao vivo. Na África, líderes religiosos promovem curas falsas, enquanto vendem água ungida. E a pergunta que ninguém quer encarar é essa: será que a religião foi construída não para salvar, mas para sedar você? Esse vídeo não é um ataque à espiritualidade. É um raio-x do sistema que foi criado para transformar a fé em controle e o controle em lucro. Prepare-se para desconstruir tudo o que te ensinaram como sagrado. Porque quando você começa a perceber quem realmente se beneficia com sua obediência, você nunca mais ajoelha da mesma forma. A religião não nasceu da fé, ela nasceu do desespero. Quando o pão falta, se ora. Quando o filho morre, se acende uma vela. Quando a vida vira um campo de batalha sem saída, alguém aparece dizendo que tudo faz parte de um plano divino. Mas e se esse plano só serve para você aceitar o caos, enquanto outros enriquecem com sua resignação? Karl Marx não disse que a religião é apenas o ópio do povo porque achava isso poético. Ele sabia exatamente o que estava afirmando. A religião é uma droga emocional. Não resolve o problema, só te faz suportar o insuportável. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração e a alma de condições desalmadas. Essa frase não é uma ofensa à fé, é uma radiografia da miséria humana. Marx não zombava dos fiéis, ele sentia por eles. Ele enxergava como o sofrimento social, a exploração, o abandono, tudo isso criava terreno fértil para a fé se instalar, não como resposta, mas como consolo. Considere isso. A mulher que apanha do marido alcoólatra, mas escuta do pastor que Deus odeia o divórcio. O homem que trabalha por R$1.300 mensais, mas entrega R$130 à igreja, acreditando que está plantando um milagre. A mãe que perdeu o filho por falta de leito no SUS e escuta: foi a vontade de Deus. Essas pessoas não são burras, elas estão com dor, e a dor precisa de sentido. A religião entra oferecendo esse sentido pronto, embalado com promessas celestiais, frases bonitas e esperança parcelada. Feuerbach dizia que Deus não criou o homem à sua imagem. Foi o homem que criou Deus à imagem de suas carências. Essa carência é real. O caos da vida é insuportável sem alguma narrativa. A religião oferece um roteiro. Você está sofrendo agora, mas será recompensado depois. Freud foi ainda mais incisivo. A religião é uma neurose coletiva infantil. Segundo ele, é uma projeção do pai protetor, um desejo de proteção absoluta que se transforma em fé. Mas o problema
é que essa neurose é usada politicamente. Quando a população está sedada por promessas eternas, ela não questiona o agora. Ela aceita o sofrimento. Ela engole a injustiça. Ela repete que Deus sabe o que faz, mesmo quando tudo mostra que ninguém está no controle. Enquanto isso, líderes religiosos lucram com essa dor. Eles não oferecem solução. Eles vendem esperança. Esperança como produto, fé como anestesia, céu como prêmio pós-morte. Você já reparou como as religiões falam muito sobre o depois e quase nada sobre o agora? Não é coincidência, é estratégia. Os ricos e poderosos oferecem o paraíso aos pobres para que eles esqueçam de pedir justiça. Essa é a engrenagem. A dor gera fé, a fé gera obediência, e a obediência mantém tudo como está. E aqui entra a pergunta mais dura. Se você não estivesse com medo, você ainda acreditaria? Nenhum império dura tanto tempo sem um Deus por trás. É fácil enxergar a religião como algo espiritual. O que poucos querem ver é que ela sempre foi, antes de tudo, uma tecnologia de poder. O faraó era um Deus. O rei era ungido por Deus. O pastor é o representante de Deus. O político é servo de Deus. A linha que liga tudo isso? Autoridade blindada por fé. O trono e o altar sempre andaram de mãos dadas. Desde o Egito Antigo até Brasília, a fé foi usada para dar legitimidade a quem manda. Não porque essas pessoas acreditam, mas porque sabem que você acredita. Quem controla a crença, controla o comportamento. Exemplo histórico? A doutrina do direito divino dos reis. O rei não apenas governava com força, mas com suposta permissão celestial. Questioná-lo era não apenas crime, mas blasfêmia. Exemplo moderno? Deputados que aprovam leis dizendo estar cumprindo a vontade de Deus. E ninguém ousa desobedecer, com medo de parecer herege. A religião é útil ao poder, porque faz com que os pobres aceitem as suas correntes como vontade divina. Jean Meslier, padre que denunciou a religião como instrumento de opressão. No Brasil, a bancada evangélica vota pautas que ferem a Constituição com base em versículos bíblicos. Homens brancos, ricos, de terno, dizendo o que mulheres podem ou não fazer com seus corpos. E se alguém contesta, ouve. Está contra Deus? Mas esse jogo é antigo. Nos Estados Unidos, televangelistas como Kenneth Copeland e Creflo Dollar possuem jatos particulares e impérios multimilionários. Justificam com a teologia da prosperidade. Se você der dinheiro à igreja, Deus vai te abençoar. E quando só eles enriquecem, dizem que é prova de fé. Em África, igrejas neopentecostais brasileiras exportam seus métodos, dominam bairros, ditam eleições, tudo com base em promessas e ameaças espirituais. E tudo isso com isenção fiscal. Templo não paga imposto, mas lucra como uma empresa. Segundo a Receita Federal, igrejas no Brasil movimentam mais de 30 bilhões de reais por ano. Isso sem contar doações voluntárias, terrenos cedidos por prefeituras, cargos públicos indicados por lideranças religiosas. A religião institucionalizada sempre foi o disfarce mais eficiente do poder. Michel Foucault. Mas o mais perverso não é o dinheiro, é o silêncio. A manipulação é tão eficiente que a própria população defende seus opressores. O síndrome de Estocolmo ao vivo. Milhões votam em quem os empobrece, apoiam quem os explora, acreditam em quem os usa, porque tudo vem embrulhado em versículos. Nietzsche escreveu: as religiões são baseadas no medo. Medo do desconhecido, do fracasso, da dor, da morte. Os líderes políticos entendem isso perfeitamente. Sabem que não precisam te convencer com argumentos, basta citar a Bíblia. O resultado? Uma democracia sequestrada por dogmas, políticos blindados por pastores, e multidões guiadas não por razão, mas por medo. Medo de desagradar um Deus que nem os próprios líderes parecem temer.
Se o medo e a promessa de um paraíso sustentam tanta obediência, o quanto disso é espiritual e o quanto é puro controle psicológico? O controle perfeito não exige correntes, só exige que a pessoa acredite que desobedecer significa condenação eterna. Você não precisa de soldados se tiver pastores. Você não precisa de armas se tiver promessas. Você não precisa de prisões se o inferno estiver sempre à espreita. O sistema de fé que domina milhões não é baseado em amor, é baseado em medo condicionado. Medo de arder, de ser punido, de decepcionar um ser invisível. E isso é eficaz, brutalmente eficaz. Skinner, pai do behaviorismo, provou que comportamentos são moldados por punição e recompensa. Religiões institucionalizadas descobriram isso séculos antes da psicologia moderna. Funciona assim: você é ameaçado com o inferno, você é seduzido com o céu, você aprende que obedecer é seguro, você se sente culpado por pensar diferente. Resultado? A obediência não é forçada, ela é internalizada. O controle psicológico é o mais eficiente de todos, porque você mesmo se vigia. A consciência é o campo de batalha onde se trava a guerra entre o medo de Deus e o desejo de liberdade. Religiões não te libertam do medo, elas redefinem o medo como virtude. Temer a Deus é considerado sabedoria. Duvidar é pecado, questionar é rebeldia. E assim, aos poucos, você entrega sua autonomia em troca de uma falsa segurança. A promessa do céu é o grande suborno moral da história humana. A moral do cristianismo é baseada na culpa, no castigo e na promessa de uma vida melhor, depois desta. Friedrich Nietzsche. Nietzsche chamou isso de moral de rebanho. Um sistema que transforma fraqueza em santidade e obediência em virtude. Você é domesticado desde criança para obedecer, para rezar antes de dormir, para temer o julgamento. Até o seu pensamento íntimo é policiado. Pensar coisas erradas já é pecado. Essa é a prisão perfeita. Você é punido antes mesmo de agir. A psicologia chama isso de condicionamento punitivo. Você evita certos comportamentos não porque são maus, mas porque você teme a consequência invisível que te ensinaram. Não é moral, não é espiritual, é programação comportamental. E como qualquer programação, ela é difícil de quebrar, porque mexe com sua identidade, sua infância, sua esperança. Esse ciclo se repete. Você sofre. 2. Te oferecem um sentido. Deus quis assim. 3. Te dizem como se comportar. 4. Você obedece. 5. Se sente bem por obedecer? 6. Tem medo de sair disso. E o mais perigoso, você passa esse medo adiante como amor. Porque quem acredita que está salvando almas, não percebe que está, muitas vezes, sufocando consciências. Esse é o sistema. Fechado. Blindado. A chave não está com o pastor. Está na sua mente. E a pergunta que ecoa, incômoda, é essa: será que o que você sente como fé é só medo bem disfarçado? Algumas pessoas não acreditam em Deus. Elas acreditam no anestésico que Deus representa. A fé nem sempre nasce de uma revelação. Às vezes, nasce do pânico de estar só, do vazio insuportável de saber que tudo isso, você, o mundo, o tempo, pode não ter sentido algum. E diante disso, a mente procura qualquer saída. Deus, então, aparece não como verdade, mas como conforto. Albert Camus escreveu que não há destino que não se supere pelo desprezo. O que ele queria dizer? Que encarar a falta de sentido do universo exige coragem. E que a maioria das pessoas não quer essa coragem. Elas querem explicações, querem roteiro, querem uma promessa que tape o buraco. Por isso, a religião aparece como distração existencial. Ela não responde à angústia, ela ocupa a angústia. O homem é o único animal que sabe que vai morrer e passa a vida inteira tentando esquecer isso. Ernest Becker, em A Negação da Morte.
E a religião é uma das formas mais eficazes de esquecer. Ela te dá tarefas, mantras, cerimônias, moral, missão, inimigos imaginários. Tudo para que você nunca tenha tempo de parar e pensar. E se nada disso tiver um propósito? E se a existência for apenas isso? Nascer, viver, morrer? Jean-Paul Sartre dizia que o homem está condenado a ser livre. Ou seja, somos livres, mas essa liberdade nos apavora. Somos largados num mundo sem manual. E quando não conseguimos suportar essa lucidez, nos refugiamos no dogma. A religião preenche o silêncio com explicações, preenche o caos com uma narrativa, preenche a morte com continuidade e transforma a dúvida, que é o motor do pensamento, em pecado. Mas o preço é alto. Você troca a lucidez por conforto, troca a autonomia por obediência, troca a busca sincera por respostas prontas. Freud escreveu em O Futuro de uma Ilusão: a religião é uma tentativa universal de dominar a angústia infantil com fantasias. Ou seja, continuamos agindo como crianças assustadas no escuro, criando um pai imaginário que nos vigia, nos protege e nos pune. Não por fé genuína, mas por medo. Medo de olhar para o abismo e não ver nada. Mas há um outro caminho. Camus chamava isso de revolta lúcida. Não negar o absurdo, nem fugir dele, mas encará-lo e viver apesar dele. O sentido da vida é o que você escolhe criar, mesmo sabendo que o universo não se importa. Albert Camus. Isso é liberdade real, sem muletas, sem véus, sem mentiras sagradas. Mas poucos querem essa liberdade, porque ela não consola, ela não promete, ela só é. E talvez seja exatamente por isso que tantos preferem permanecer sedados. Não por maldade, mas porque a lucidez dói. E a fé, para muitos, é o analgésico necessário para continuar acordando todo dia. O problema é quando esse analgésico vira prisão. E prende justamente aquilo que mais nos faz humanos. A capacidade de pensar, questionar e criar sentido, sem precisar mentir para si mesmo. A maior violência da religião não é a física. É a violência contra a mente, antes mesmo dela aprender a pensar. Toda criança nasce com curiosidade, mas em muitas casas, escolas e igrejas, essa curiosidade é assassinada cedo, a tiros de dogma. Não pergunte, não questione, apenas acredite. Esse é o ritual de silenciamento mais antigo do mundo. Um ritual repetido com sorriso, cruz no peito e promessas de amor. Enquanto destrói a autonomia mental de uma geração inteira. Toda religião organizada tem um ponto em comum: o controle da narrativa. E para manter controle da narrativa, é preciso eliminar o pensamento livre. Nietzsche foi direto. A fé significa não querer saber o que é verdade. Esse é o eixo do dogma. Não se trata de buscar o que é real. Trata-se de obedecer ao que foi declarado sagrado. Por isso, o pensamento crítico é tratado como ameaça. A dúvida é pecado. A pergunta é rebeldia. A reflexão autônoma é tentação. E quanto mais cedo isso for ensinado, mais profundo o controle. Nas palavras de Bertrand Russell, a religião se baseia principalmente no medo. Em parte no medo do desconhecido, em parte no medo de questionar o que foi dito. A tática é simples: ensinar uma verdade absoluta, repeti-la desde a infância, vincular amor e aceitação a essa crença, punir qualquer desvio com culpa, medo ou exclusão. O resultado? Adultos incapazes de pensar fora do trilho. Não por incapacidade, mas por condicionamento. Eles não duvidam porque foram ensinados que duvidar é traição. É o mesmo princípio de uma seita, só que com verniz de tradição cultural. As maiores prisões não têm muros, elas têm dogmas. Em termos neurológicos, isso tem efeitos reais. Estudos em neurociência mostram que crenças fortemente arraigadas ativam os mesmos circuitos do medo físico. Ou seja, quando alguém confronta um dogma religioso,
o cérebro reage como se estivesse sob ataque. A fé, nesse ponto, deixa de ser crença, vira identidade, vira escudo, vira muralha contra qualquer possibilidade de crescimento intelectual. E o mais perverso: essa limitação é vendida como virtude. A pessoa não é ensinada a pensar, é ensinada a ter orgulho de não pensar. Sabedoria de Deus é loucura para os homens. Fé é crer sem ver. Quem questiona se afasta de Deus. O que acontece aqui não é ignorância, é a fabricação sistemática da ignorância como pilar de salvação. Religiões que fazem isso não querem pessoas despertas, querem fiéis dóceis, porque pessoas que pensam não aceitam qualquer coisa. Pessoas que pensam percebem contradições, exploradores, absurdos. Pessoas que pensam não são massa, são risco. É por isso que esse modelo de religião precisa ser questionado. Não porque é fé, mas porque é um projeto de controle cognitivo. E toda forma de controle que destrói a liberdade de pensar é uma forma de violência, silenciosa, sagrada, e justamente por isso, mais difícil de ver. Você chegou até aqui, e só isso já diz muito. Em um mundo onde milhões escolhem fechar os olhos, você decidiu encarar perguntas difíceis, o desconforto, o silêncio, a dúvida. E isso é raro, é valioso, é poderoso. Esse vídeo não foi feito para agradar, foi feito para cutucar, para rasgar véus, para incomodar sistemas, para abrir espaço onde só existia medo. E se isso te tocou de alguma forma, então essa mensagem já cumpriu parte do seu papel.